está congregado aqui. E talvez ainda nos ali na reunião dos jovens, na coisa sobre Lindóia, outros irmãos queriam que fosse lá no Santa Amélia. E no fim, não deu para ir em nenhum lugar em outro, passei bastante mal ontem à tarde, minha pressão alterou muito. Graças a Deus estou bem. Deus preparou de estar aqui com os seus irmãos. E muitos fazem um plano, outros fazem outro plano, e o Senhor tem um plano dele. O plano do Senhor, de hoje está aqui congregado com os irmãos. Trago saudações de Porto de Caldas, de onde tenho passado, diversos lugares. Passamos por muitas lutas, provações, mas o Senhor tem sido conosco. Minha esposa, agora no final do ano, me apresentou uma enfermidade, um tumor. Ele foi retirado, um tumor benigno, em 4 kg, 250 gramas. Ele foi tirado também, do ovário, útero. E dentro daquele tumor tinha um pequeno tumor maligno, mas saiu junto. Mas falando que mandou você aqui, que você demora um pouco, espalhado, e agora apenas fazendo acompanhamento de 6 em 6 meses, conforme tem que fazer, mas o Senhor fez essa grande obra. Glória a Deus. Bastante difícil, bastante luta. Pegamos também o Covid, minha esposa, também. Foi fraco. Essa última que deu foi bem fraquinha. E o Senhor preparou que passamos por esse período. Estamos contentes. Tudo tem um começo e tudo tem um fim. Existe aqueles que têm problema, às vezes, respiratório. Mas o medo é algo, irmão, que muitas das vezes o medo é pior do que a enfermidade. Muitos que estavam com Covid, mas não morreu de Covid, morreu de infarto. O nosso irmão ali em Londrina, ele era depressivo, e ficou com Covid, foi entubado, sarou, tudo bem, 100%. E na hora de tirar o tubo, ele acordou e eu suspeito de infarto. Ele faleceu, mas não foi. Então, irmãos, temos que clamar ao Senhor tirar o medo nosso. O medo até um certo ponto é bom, mas depois ele atrapalha, ele causa uma situação pior do que o problema. Em todas as situações, tem muitos e temos que clamar ao Senhor. Agora, graças a Deus, passou a sua fase. Tem os casos. Ai, louvado seja Deus, estamos retornando à normalidade. Motivo de nós glorificarmos a Deus também por esta paz. E parece que hoje no primeiro culto, não tem máscara, né? E nesse terceiro culto. Então, irmão, já é uma bênção isso. Nós estarmos reunidos, fiquei contente também de ver a prosperidade da obra em tantos lugares. Passamos por um período difícil, de distanciamento, mas tudo isso serviu como aprendizado, melhorou também até mesmo a disciplina no meio da irmandade. Às vezes tinha que chamar a atenção, parar com aquele jeitinho, que saía muita gente para fora e entrava. E a própria pandemia fez o povo ficar mais disciplinado. Então tem certas coisas que Deus permite para que haja uma disciplina melhor, uma comunhão melhor, uma reverência maior. O Senhor abençoou também que foi feito algumas adequações. Essa pandemia serviu para jogar nós os 100 anos para frente. E alguns que às vezes estão meio assustados com certas coisas de congregação, estão pensando em 1950, e nós já estamos em 2100. Glória a Deus. O Senhor abreviou o tempo, está abreviado. Antigamente
evangelista pescava, né, pescava de vara, tem que falar do evangelho, tem um processo. Agora o Senhor resolveu pescar de rede, fazer o culto online em árabe. Glória a Deus. Preparou 2 irmãos para o ministério agora de ancião ali em Valinhos e o outro em Guarulhos. Eles vieram mocinho, um veio da Síria, outro veio do Líbano. Ele há muitos anos era meu senhor. Estava ali no braço, ali foi restaurado, foi uma grande visitação de Deus. E eles foram, e o Senhor confirmou eles para o ministério de ancião. Foi feita a ordenação deles para ser ancião no Brasil, e para atender também os 22 países árabes. Tem mais de 600 pessoas muçulmanas que estão participando do culto online em árabe, feito do Brás. Então, ele está tendo um fruto muito grande. Olha a Buda do Senhor. Está tendo, irmão, algo que nós não imaginávamos. O Senhor está tomando um caminho, porque está próximo à vinda dele. Então, ele está, na verdade, tomando um caminho que nós não imaginávamos. Ia fechar as igrejas, estava todo mundo esperando chegar na verdade, o exército, né? Chegar e fechar a igreja, a polícia fechar a igreja, não precisou. Veio um vírus, ninguém imaginava, fechou, ficamos um tempo. E nesse fechamento, a primeira peneira passou. E a gente que já não estava querendo congregar, e aí já perdeu a vontade de vez. E teve gente nova que o Senhor chamou, está vindo para o nosso meio. Glória a Deus. Tem aquele que assiste o culto online e assiste o culto presencial. Tem aquele que é contra o culto online, mas também não congrega no presencial. Quer dizer, no fim fica pior. Porque quem quer servir a Deus hoje aproveita até as migalhas. Falou que era o Senhor, falou que é a palavra, falou que é para cantar isso, orar, está aproveitando. Então, irmão, o Senhor está fazendo as obras. Glória a Deus. Muita gente às vezes fica olhando, acha que é algo humano, e não é nada humano. E é interessante que houve essa mudança a nível mundial. Que nós tivemos algumas adequações, Santa Ceia. Se fosse a pandemia, se fosse só aqui no Brasil, ia dar um problemão. Mas quando é Deus, não atinge só o Brasil, faz todo mundo. Pode notar que atingiu o mundo inteiro. Não é o mundo inteiro. Glória a Deus. Para, na verdade, ficar uniforme, haver uniformidade. E o Senhor tem abençoado, guiado de uma forma muito gloriosa. Deus tem nos abençoado grandemente nas reuniões. Antes tínhamos uma RGE, agora vamos ter 2 RGE. Vai ter agora em abril, depois vai ter em setembro. Os cooperadores, operadores jovens participando. E 45 mil irmãos do ministério. Quase 45 mil irmãos do ministério. Para reunir esses irmãos era complexo. Ali no Brasil ficava inviável. E Deus abençoou. E todos estão participando nas suas regionais. E fica uma fala só. Porque antes sabia a Assembleia em São Paulo, depois ia repicando no Brasil. E quando chegava às vezes no estado mais distante, chegava às vezes um pouco diferente de como saiu ali. E agora não. Agora, fazendo da forma que está sendo feita, a notícia chega para a Irmandade aqui, no Acre, em qualquer lugar, a mesma coisa. Isso melhorou a unidade, para que haja um só pensamento, uma só intenção. Que, irmãos, a unidade, onde tem unidade está o Senhor. Então, irmãos, melhorou muito. Ontem nós tivemos o culto de jovens, que vai ter todo sábado no Brás, né? E todo sábado às 19 horas para reunir a mocidade. E deu ali um número muito grande.
uns 5.000 jovens, muito pouco, porque não coube na congregação, aí teve que colocar o telão no salão de reuniões, nossa, ali de anciães, e ali foi feito. O povo está com fome e com sede de justiça. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, irmãos, uma cidade no juventude, nós precisamos trabalhar bastante eles. Porque os velhos vão indo e a nova mocidade vem vindo. E se nós não trabalharmos, mesmo nas reuniões de criança, eu dou a graça de estar à frente ali também, Poço de Caldas, junto com os irmãos na reunião das crianças. Foi tido uma grande, foi algo assim magnífico. As crianças estão afiadas na palavra. Glória a Tem um Deus. irmão que falou para mim, irmão, mas eu sou. Eu falei, mas quantos anos irmão tem? Ele falou 60, então por isso, não é por irmão, é só para as crianças. Depois de 60, 70, não é para participar dessa reunião mesmo. É para as crianças de 8 anos, 6 anos, Glória a para eles Deus. aprenderem a palavra de Deus de uma forma infantil. Glória a Deus. Porque se nós não cuidar das nossas crianças, o mundo cuida. É verdade. E o mundo para cuidar é complicado. Aleluia. Depois tem que ficar um pouco clamando a Deus para nós orar para os filhos que não quer mais saber de ser crente. Então, irmãos, Deus está tomando caminhos no meio da mocidade, das crianças. E está havendo um despertamento da parte do ministério para nós trabalharmos em cima disso. Se nós não trabalharmos em cima da mocidade das crianças, sabe o que acontece? Chega o nosso dia, nós vamos embora. E o povo larga a mão. E a igreja vira museu. Meu Deus. Santo Nós Deus. não queremos, a igreja vira museu. E não vai virar. Glória a Deus. Aleluia, É Pai. natural da vida uma geração e a outra vida. Glória ao Senhor. Mas a doutrina não mexeu na doutrina e nem vai mexer. Bendito. A parte espiritual é a mesma. E Deus está operando obras, irmão. Muitos irmãos voltando a congregar, firmando na fé, famílias que estavam paradas. Deliberações feitas antigamente, irmãos que estavam sofrendo na obra de Deus há 30 anos. E agora o Senhor deu luz em certas situações. E o Senhor tem feito obra que, se for contar aquilo, não dá. É muita coisa gloriosa que o Senhor tem feito. Glória a Deus. E temos resgatado jovens, famílias, e agora está se firmando nas coisas de Deus para a salvação. E tem gente que fala, isso não tem jeito. Irmão, o enfermeiro ele não olha assim, esse não tem jeito, mas tem que cuidar dos pacientes. Aqui na obra de Deus nós temos os auxiliares de enfermagem, temos enfermeiro, temos enfermeiro padrão, temos técnicos, tudo enfermeiro. Enfermeiro padrão é aquele que cuida da enfermaria. Eles vão ser mais antigos, que estão à frente, né, de enfermeiro. Então, para dar atestado de óbito e dar alta, só o médico. Glória ao nome de Jesus. Aleluia, Deus. Enfermeiro não dá atestado de óbito para ninguém. Não dá alta para ninguém. É contra, totalmente, não pode. Então jamais podemos falar, esse não tem jeito, aquele tem jeito. Aquele vai para o céu, esse não vai. Nós não sabemos nem se nós vamos, estamos lutando para ir. Então, irmãos, o Senhor está tomando um caminho glorioso para fortificar os fracos, para derramar o Espírito Santo na igreja, batizando almas com a promessa do Espírito Santo, fortificando o povo. Temos certeza que vamos ainda passar por processos mais difíceis do que já estamos passando e que passamos, mas aquele que estiver firme no Senhor irá até o fim. Tem gente que a gente anuncia o Evangelho, tem gente que já o Senhor já anunciou o Evangelho. Tem situação, irmão, já hoje falava com os irmãos, nesses tempinhos atrás, ali na Venezuela, apareceu um grupo de americanos anunciando o Evangelho. Não são nossos irmãos, anunciando Cristo, salvação, vida eterna. E os venezuelanos, alguns que ouviram,
ficaram maravilhados e se converteram ao Senhor. E eles pediram para os moços, os americanos, nós queremos batizar. Mas nós não viemos aqui para batizar. Nós viemos aqui dos Estados Unidos para evangelizar vocês. Vai ter uma igreja muito boa que chegou aí, Congregação Cristã da Venezuela, vocês vão lá e batizam. Olha a mente desses homens. Eles não estavam preocupados em batizar. Estavam preocupados em colocar Cristo no coração do povo. Vocês foram. Depois foram lá na congregação, batizou. É tudo testemunhado por esses americanos, que não são nossos irmãos, que estão evangelizando. Não, irmãos, o Senhor está tomando um caminho que foge a nossa. Porque tem gente que acha que o céu é muito pequeno, cabe só ele, a esposa dele e os filhos dele. Se a terra é grande do jeito que a gente anda e não chega quase, demora para atravessar, dar uma volta ao mundo, é complicado. E não está preparado como presente para o fogo, imagina que está preparado para nós, do lado de lá. Onde mora o grande Deus. É algo que foge a nossa imaginação. Então, irmãos, eu estou contente de ver o desenrolar de muita coisa que está acontecendo na obra. Porque nós estamos participando hoje, na época, irmãos, vocês que estão filhos, nós que estamos filhos, é de um momento histórico na obra de Deus. Um momento histórico. Nós estamos participando junto aos irmãos. Glória ao nome do Senhor. Glória a Deus. É algo que às vezes muitos não entendiam, não compreendiam, e Deus está fazendo entender e compreender. Agradeço a Deus, irmão, por uma viagem que Deus falou para o Nordeste, uma ocasião, no ano de 1999, para evangelizar uma família, ali, a família Bezerra Cavalcante, que até então não chegávamos até eles e falávamos e todo mundo escondia, porque era um pessoal que era jurado de morte. E eles estavam com medo de nós, o que nós tínhamos ido lá fazer. E nós inocentes. E alguém falou para nós assim, vai na casa da Dona Maria de Sá, uma mulher que mora naquela casa, assim, porque ela tem 90, ela tem quase 100 anos, ela é a mais antiga aqui da cidade, e ela conhece a família, Bezerra Cavalcante. Aí fomos lá na casa dessa senhora, batemos ali, estávamos em 4 irmãos, e saiu uma senhora de pequena estatura, cumprimentou nós e falou, Maria de Sá Flatote, não, Dona Maria de Sá, nós somos servos de Deus. Aí ela falou, que maravilha, vamos entrar, servos de Deus não pode ser atendido aí fora. Glória a Deus. E nós entramos, sentamos, eu fico muito feliz do servo de Deus chegar na minha casa. É a segunda vez que o servo de Deus vem aqui em casa. Porque eu estou com 99 anos. Eu fico muito feliz dessa visita. Isso em 99, que ela nasceu em 1900. O servo já faleceu, logicamente. E ela falou, é a segunda vez que eu recebo o servo de Deus na minha casa. Assim, a segunda vez. Qual foi a primeira? Ah, moço, a primeira faz muitos anos, foi em 1929, foi 70 anos. Já de Deus nem na minha casa. Os cangaceiros queriam matá-los. E eu escondi eles, não deixei que nada acontecesse. Glória a Deus. E eu falei para eles, olha, vão por aqui que vocês encontram ele. E eu despistei aqueles cangaceiros e mandei o servo de Deus ir por outro caminho. E Deus abençoou que eles foram embora. Aí eu ia anunciar o evangelho para ela. E o senhor falou, não, essa mulher tem quase 100 anos. Ela pôs a melhor mesa, ela nos recebeu. Que aquele que der um copo d'água a um dos meus pequeninos, de modo nenhum perderá o seu dará. Aí eu falei, mas eu vou falar de Cristo. O senhor falou, não. Se você abrir os olhos dela, ela não vai entender e não vai batizar. E ela está muito velha.
E o que ela fez eu já imputei como justiça. Glória a Deus. Como eu salvei Raabe, a meretriz, que escondeu os espias. Glória ao nome do Senhor. Glória a Deus. Assim, irmão, o Senhor nos ensina a cada dia. Glória a Deus. Glória a Deus. Foi a melhor hospitalidade, irmão. Não que os irmãos me hospedam bem, todos me hospedam, de corpo. Mas uma pessoa que esteja, que não tenha Deus, Pai Santo. conhecimento. O que ela fez por nós, ela abriu um baú e tirou as porcelanas que havia vindo de Portugal quando ela casou, pôs uma mesa, falou, não, para o servo de Deus tem que ser tudo do melhor. Uma toalha que veio da Ilha da Madeira, uma coisa assim, totalmente, no tempo lá atrás. E nós ficávamos maravilhados de ver. Ela fez todos os filhos e netos vir nos cumprimentar. Não. E quando fomos sair, todos tiveram que vir. Moravam alguns no fundo da casa, outros aí falando. Convidamos eles para ir na congregação, tal. Os mais novos falando das coisas de Deus. E viemos. Aí ela não conhecia a família de Bezerra Cavalcante. Eles moravam em Porto dos Mortos, um lugarejo fora, um lugar muito terrível. E Deus deu a graça de encontrarmos esta família evangelizada. E Deus chamou para esta graça alguns deles. E a obra de Deus foi concluída naquele lugar. Glória a Deus. E Deus teve um batismo dia 31 de janeiro de 99. E aí naquele batismo batizou 6. O ancião falou assim, que batizar um é uma festa, batizar 2 então não. Nós nunca vimos Deus batizar 2. E naquele batismo o Senhor chamou meia dúzia. O Senhor chamou um moço. Glória a Deus. E esse moço, ele na verdade, filho de nossos irmãos, por isso que os irmãos não tiveram batido. Chama os filhos para vir entrar. Não vou, vamos lá. Não é para batizar. Assistir o serviço do Santo Batista. E tinha a mãe, então eu moço assim, meu filho, tem batismo hoje, tem um irmão lá de Minas, você faz um batismo com a mãe. Eu não vou no batismo. Eu não vou no batismo. Mas por que você não vai? Porque você não pode fazer o gosto da tua mãe. A mãe tem todo aquele jeito especial. Não, faz o gosto da tua mãe, a mãe quer que você vá no batismo. Mas por quê? Eu também. Aí deu uma desculpa, eu não tenho sapato, mãe. Você sabe que eu não tenho sapato e eu não vou no batismo. A mãe, então, preparada, falou assim, meu filho, mas você tem aquele sapato novinho que está lá no guarda-roupa. Aí ele riu, falou, mãe, pega o sapato, aquele sapato lá. Se serviu, eu vou no batismo. O sapato é 38, eu calço 41. Glória a Deus. E a irmã na fé foi lá, pegou o sapato 38. Quando pegou o sapato, trouxe para ele, foi no pé e entrou que nem uma luz. Ele não acreditava. Você prometeu que agora você vai no batismo. Aí ele foi no batismo, naquele sapato. Chegou lá, sapato tranquilo, o pé, calçadinho, sapato novinho. Quando aí o senhor chamou ele, está trocando de roupa. Desceu as águas, fiz o batismo. E quando entrou lá, aquele barulhão, né? Lá, e os irmãos, Deus visitando os irmãos lá no quartinho. E eu dentro do tanque, falei, será que está acontecendo? E de repente entra o irmão que estava com nós, um pacote na mão. E era o irmão, e como nós fomos para o Nordeste, nós fomos de avião, não dá para levar nada. Mas o irmão falou, irmão, não sei porquê, mas Deus está me mandando levar esse sapato 41, está no carro. Porque ele não serviu. Quando ele enxugou, trocou de roupa, depois do batismo, ele foi pôr o sapato 38 no quartinho, um sapato novo, Aleluia. 41, aí ele calçou. Glória a Foi embora Deus. para casa. Aleluia. Glória. Não sei se o pé dele diminuiu, o sapato aumentou, mas serviu para ele o batismo. Glória a Deus. Casado. Aleluia. Esta obra, o nome de Deus está sendo glorificado. Isso na cidade de Catolé do Rocha,
no sertão do estado da Paraíba. Irmãos, muitas maravilhas, muitas obras o Senhor tem feito na minha vida, na minha família. Preparou a pessoa, uma filha, um genro, um netinho agora de 3 anos, 4 meses. Estou aqui louvando e glorificando o nome do Senhor. Eu vou contar, não vai muito tempo, mas o Senhor me traz até aqui. Quando eu estou aqui, estou muito contente e feliz, porque achava que eu não ia congregar hoje. Mas Deus preparou estar junto de todos nós. Trago as saudações de vossas e causas e desejo levar as vossas saudações com a paz de Deus. Amém. Por tudo, Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus.